Desculpa, irmãos, mas eu tive que mudar para ver se recolheu mais um sinal melhor aqui. Mas vamos reiniciar o vídeo porque parou e eu não sou muito familiarizado a essa coisa de transmissão, e eu estou transmitindo pelo celular. Aí o celular ele corta, ele para de uma vez, né, irmãos? Então, amém? Mas vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 13. Voltados os olhos para a bendita esperança. Nós lemos aqui o texto áureo, nós lemos a leitura bíblica em classe. E agora nós vamos falar, eu estava falando aqui sobre conhecer Deus. Sobre conhecer a Deus, sobre ler a Bíblia, sobre como eu vou conhecer Deus. Muitos hoje só sabem da existência de Deus porque ouviu alguém falar, mas não sabe nem o que Deus, não sabe nem o que é, quem é Deus, não sabe nem quem é Deus. Muitos só por fato de falar Deus, né? Ele acha que ele já é, Deus está com ele, Deus habita nele, Deus... Não, mas eu quero dizer uma coisa para os amados irmãos, segundo a minha Bíblia, segundo a sua Bíblia, a Bíblia, se você tem uma Bíblia em casa, você vai ler a sua Bíblia, e nela vai estar escrito que Deus, ele tem criatura e tem filhos, tem criaturas e tem servos, tem criaturas e tem filhos. É diferente, porque todos nós somos criaturas, mas para ser transformado em filhos, nós temos que conhecer o Pai. Se você não conhece o Pai, como você pode dizer que você é filho? Nós temos que conhecer ao Pai. Tem que se aproximar do Filho. Tem muita gente se aproximando de tantos outros deuses, mas do Deus eterno e Criador, ninguém se aproxima. Não se aproximam, esquecem, distanciam-se, né? As pessoas procuram endeusar um jogador de futebol, eles endeusam um artista, eles endeusam, às vezes até o seu ofício, sua profissão, um pai, um filho, uma mãe. Endeusa, eles têm uma idolatria imensa por isso. Mas e o verdadeiro Deus? Aquele que te criou, aquele que te deu força, aquele que é a origem da vossa existência. E ele? Você nunca procurou saber quem é? Você nunca procurou saber quem é? Ler a Bíblia, pastor, mas eu leio a Bíblia só tem um Deus carrasco, um Deus que mata. A Bíblia só tem um Deus que levanta o inimigo. Não, meu filho, não, minha filha, não, meu irmão, não, minha irmã. Nós temos um Deus que chama a atenção do ser humano, para que o ser humano volte-se a Ele e reconheça que Ele é o Criador, que Ele é o Deus poderoso e que Ele tudo pode. E que se você estiver no amparo dEle, se você estiver no seio dEle, se você estiver debaixo das asas do Altíssimo, você está protegido de todas as coisas. É isso que Deus quer. Deus está chamando a sua atenção e você não entendeu até hoje.
Deus está chamando a atenção da humanidade com esse vírus que está aí. Deus tem chamado a atenção da humanidade com tantas coisas que ocorreram. Deus tem chamado a atenção da humanidade com muitas situações que nós temos passado aí. Mas o pessoal não tem entendido, a humanidade não tem entendido. Os furacões, os tremores de terra, você acha que Deus criou a terra para isso? Não. Deus às vezes tem que dar um chacoalhão na terra, que é para as pessoas acordar, não é? Mas vamos à leitura bíblica, porque senão a gente sai da revista aqui, e eu quero entrar na revista e nós vamos ler aqui a introdução, que eu até vou, antes eu vou ler a leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 1, no verso 6 até o 11, que diz assim, ó: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, recebereis a virtude do Espírito Santo, irmãos. É isso que Jesus está falando. Vós recebereis, isso aí ele recebeu foi quando? Agora ele diz aqui, ó: e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas e em nuvem recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste. Olha, irmãos, eu quero explicar aqui, porque nós estamos numa escola bíblica aqui dominical, uma live da escola bíblica, mas nós temos pessoas que não são cristãs também nos assistindo. Nós temos várias pessoas. Pai do Senhor, irmã Márcia, Deus abençoe, irmã Márcia Lázaro, do irmão Ademir, que Deus abençoe a sua vida da sua família. Irmãos, muitos que não conhecem a palavra de Deus, quando lê esse texto, alguém fala sobre esse texto, eles ficam boiando, como diz o mundo, eles ficam assim, sem saber, ou sabem só porque já ouviu alguém falar. Então é necessário que nós possamos dar uma ênfase mais detalhada sobre isso. Aqui, quando Jesus ressuscitou, Jesus ficou 40 dias, e isso vocês ouviram falar, muitos ouviram falar, ficou 40 dias ainda com seus discípulos, dando as últimas instruções. E quando Jesus estava nas suas últimas instruções, perguntaram para Jesus sobre a restauração no tempo, a restauração de Israel, porque Israel era dominado por Roma. Israel, ele tinha um domínio, já não tinha mais o domínio do sacerdote, mas era o domínio de Roma, era dos romanos. Então eles esperavam que Jesus ele fosse tirar o domínio dos romanos e voltar o domínio a Israel outra vez. Essa era a esperança, não é? Então Jesus ele fala aqui, ele pega e fala com os seus discípulos: olha, não pertence saber o tempo. Sabe por quê? Porque esse tempo da restauração de Israel
Esse tempo não vai ocorrer agora, ele vai ocorrer sim, após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento. Ah, mas você pode dizer aqui, Israel voltou a ser nação. Mas presta bem atenção, irmão, nós vamos falar, vamos ter uma conversa aqui que eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Israel voltou a ser nação. Israel é uma nação, é assim. Ele é uma nação, é cumprimento da palavra, certo? Israel, ele é independente agora, ele tem seu próprio governo, tem seu próprio governo. Mas você já viu como que são as situações de Israel? É todo mundo querendo tomar Israel. É luta contra Israel, Israel só vive em luta. Mas eu quero dizer que a restauração aqui de Israel vai ser no tempo depois do arrebatamento, em que Jesus vai vir dar vitória para Israel, agora sim. Agora sim, Israel vai ter o seu domínio, todo o domínio ali. Agora esse domínio de Israel vai ser totalmente comandado pelo reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e fidelidade. Todos já ouviram falar do arrebatamento da igreja. O mundo inteiro já ouviu falar do arrebatamento da igreja. Mas tem muitas pessoas que não estão acreditando nisso. Eu quero ser mais prático. Muitos cristãos já não acreditam mais que Jesus está voltando, que Jesus vai vir arrebatar a igreja. Muitos crentes, muitos leitores da Bíblia, eu digo leitores, irmão, muitos que são profundos conhecedores da Bíblia, não acreditam mais no retorno de Jesus. Por quê? O que me leva a dizer isso? Que se muitos dessas pessoas que são profundos conhecedores da Bíblia acreditassem no arrebatamento da igreja, que Jesus está vindo voltar à sua igreja, eles não faziam tantas besteiras que estão fazendo aí. Tantos escândalos que estão dando aí, escandalizando o Evangelho, escandalizando a palavra de Deus. Se eles realmente acreditassem, e eles falam que Jesus está voltando, mas falam da boca para fora, mas o coração não acreditam mais que Jesus está voltando. Eu tenho que falar isso. Só que a volta de Jesus, ela é séria. E muitos desses que estão aí, olha, conhecedores, estão pregando, estão ensinando, mas não estão vivendo o que estão pregando, o que estão ensinando, não estão vivendo, estão na mesma maneira que os sacerdotes do tempo de Jesus estavam vivendo. Estão vivendo a mesma coisa. Irmãos, uma diferença, apenas uma diferença hoje, que tem muitos hoje pastores que estão casando-se muitas vezes, reformando seus casamentos com outras pessoas, renovando, estão mudando muitas situações porque acham que eles têm o direito, que acham que Deus abriu o divórcio, que Deus liberou o divórcio. Eu quero dizer que Deus não liberou o divórcio, quem liberou o divórcio foi Moisés, quem deu o divórcio foi Moisés. Mas vamos deixar esse negócio para lá, eu não quero isso, não, porque isso aqui vai complicar mais.
né? A volta de Jesus ela é iminente, ela é real. É tanto que o que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, nós estamos vendo se cumprir hoje. O que foi escrito há mais de 2000 anos atrás está se cumprindo hoje. Olha, muitas coisas que Moisés falou há 6.000 anos atrás, vamos dizer 4.000, 6.000 anos atrás, está acontecendo hoje, irmãos. Se nós olharmos pela palavra que foi escrita nos mandamentos, Deuteronômio capítulo 28, é a referência. Não adianta você dizer para mim que você é crente, leitor da Bíblia e não conhece Deuteronômio 28. Se você não conhecer Deuteronômio 28, não conhece nada da Bíblia. Tá? Pastor, mas aquilo era mandamento do Antigo Testamento. Eu falei, é? Mas o próprio Deus não falou que eu, Deus, não mudo? O próprio Deus não falou que Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente? Não foi Ele mesmo quem falou? Mas eu quero dizer uma coisa, se aquilo era para o Antigo Testamento, honrar pai e mãe é do Antigo Testamento? Ou está valendo até hoje? Honrar os seus superiores, obedecer aos seus superiores, é só do Antigo Testamento ou vale para os dias de hoje? Irmãos, o casamento diz assim logo no começo, que diz que até que a morte os separe. E aí, só para aqueles dias ou é para os dias de hoje também? Eu vou deixar esse negócio de casamento de lado. Vamos lá, vamos à escola. Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que procederão à vinda de Cristo já estão presentes. Os sinais já estão presentes. Vamos ao primeiro tópico, ao primeiro ponto do primeiro tópico, que é o primeiro subtópico, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda, o arrebatamento de Cristo, 1 Tessalonicenses 4,15, e a vinda de Jesus em glória, 1 Tessalonicenses 2,8. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Irmãos, a maneira que viu, que muitos estão esperando, não é da maneira que estamos pensando. O arrebatamento da igreja, ele vai ocorrer em um piscar de olhos, como um piscar de olhos. A vinda de Jesus em glória
com o retorno à igreja, depois dos 7 anos das bodas do Cordeiro, Jesus vai vir junto com a igreja para livrar Israel. E junto ao livramento de Israel, ele vai, como vamos dizer assim, detonar o anticristo, não é? Vai prender o diabo, os seus anjos vai ser aprisionados, certo? Essa é a segunda vinda, quando ele vem em glória com a igreja para livrar Israel, Subtópico 2, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pôde observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel ou a Israel? Talvez estivessem ainda pensando num reino físico-político, que era o pensamento dominante em Israel, mas Jesus os corrige por 2 razões principais. O dia e a hora dessa vinda, dessa bendita esperança, é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Lá em Mateus 24:36 e em Marcos 13:32. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, versículo número 8, né? Irmãos, a bendita promessa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos, ele não haviam entendido, conforme eu ouvi um pregador certo dia falando sobre a atitude de Judas, a atitude que Judas teve. Se não me falha a memória, quem falou sobre essa atitude foi um pastor renomado do Belém. Na época ele era do Belém, não sei se ainda está no Belém. Pastor Alderi Nelson Rocha, um pastor de muita sabedoria na palavra, de profundo conhecimento da palavra de Deus. Se não me falha a memória, foi ele que falou que Judas esperava que Jesus ele fosse reunir um grande batalhão, um grande exército, e foi por essa razão que Judas o traiu, porque ele queria incitar em Jesus no momento o pulso da ira de Jesus, que Jesus iria naquele momento reunir e usar suas forças, seu poder para dominar ali o poder dominante da época. Eu não me atrevo a falar sobre isso porque é algo que não compete a mim falar, mas aqueles que têm muito mais conhecimento do que eu, né? Então os discípulos aqui, eles queriam saber se Jesus iria restaurar, agora que Jesus ressuscitou, agora que Jesus tinha todo o poder. Então eles achariam que ali agora Jesus poderia, quem sabe fosse o pensamento deles, que ali Jesus poderia naquele momento já organizar o exército e restaurar a Israel com o poder, com seu poder
com a sua glória. Mas Jesus ele fala que não. Jesus ele dá as orientações. Jesus ele ordena que os discípulos eles fiquem ali em Jerusalém e que eles aguardem o momento certo em que o Espírito Santo, que ele vai enviar o Espírito Santo para que o Espírito Santo o ajude, para que o Espírito Santo dê para eles força para prosseguir no tempo determinado, até que o tempo em que o Pai determine essa restauração. E isso vai ocorrer lá no dia de Pentecostes, quando eles estavam orando e veio a fusão do Espírito Santo sobre a vida deles, conforme profetizado em Joel, né? O subtópico 3, minha hora está indo, porque nós tivemos também um tempo que estivemos aqui por a parada do vídeo. O dia se aproxima, Minha esposa, nesse momento, está também nos assistindo ali, louvado seja Deus, né? Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia, nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a fusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, lá Joel 2, 28 a 32, Atos 2, 16 a 21, que a partir do avivamento da Rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Louvado seja Deus. Vamos também agora, isso aqui nós já conversamos lá no início, é bom porque a gente começa a falar e a gente acaba nos comentários, comentando, a gente falando da revista toda, né? E a gente vai lendo para apenas chegar no entendimento. O único motivo por que a promessa de nossa ressurreição, do nosso corpo glorificado no nosso reinar com Cristo e do nosso futuro eterno é chamado esperança. É porque ainda não os alcançamos. Nós podemos ver lá em Romanos 8, de 24 a 25. Essa esperança, porém, nunca nos decepcionará, nem nos envergonhará por termos confiado nela, porque ela é mantida viva e demonstrada como verdadeiro pelo amor de Deus que o Espírito Santo derramou em nosso coração. A necessidade de vigilância no tópico 2. A vigilância se faz necessária, porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Nós vemos aqui que o escritor postou aqui, ele
nos faz lembrar quando Jesus vai no Getsemane para orar e leva com ele seus discípulos, e Jesus afasta-se um pouco para orar, e quando Jesus retorna da oração, estão dormindo, e Jesus fala assim: não, mas nem uma hora pudesses vigiar comigo. Também nos faz, quando fala assim no efeito de vigiar, vigiar significa estar alerta. Nós vemos também nos quartéis no exército, tem aqueles sentinelas, os guardas, que ficam de sentinela e sempre atentos, postados ali, observando tudo e todos que passam a qualquer movimento estranho. Eles estão ali para impedir que o inimigo avance, que o inimigo adentre, que o inimigo infiltre. Essa é a eterna vigilância, essa vigilância que nós precisamos ter. O que é que desagrada a Deus? O termo vigilância é justamente isso. O cochilo do vigia no quartel é o momento de ato que você, na vida espiritual, é aquele momento em que você desagrada a Deus. Irmãos, retornamos. Minha internet hoje está uma bênção, viu? Meu Deus do céu. Vai ser difícil concluir essa live, porque está tendo muito corte. A exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Nós vemos as referências lá nas 10 virgens, né? Nós vemos a referência nos mordomos infiéis. Nós vemos várias referências em que Jesus mostra que a vigilância, nós temos que vigiar porque não sabemos a hora que o nosso Senhor vai vir. Então nós temos que estar em constante vigilância. Já pensou nesse cochilo espiritual que você dá, Jesus vem e você fica? É no momento do cochilo espiritual. Esse momento que você fala assim: Jesus, espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Aí Jesus volta e você fica, você vai e fica, né? Amém? Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Por essa razão é que eu falo para você. Está falando dos crentes, os crentes têm Cristo Jesus. Mas eu quero falar para você que você fala que você tem Jesus no coração. Você tem Deus no coração. Eu quero falar para você isso, que se você só fala que tem Deus no coração, mas não tem atitude nenhuma de quem tem Deus no coração, quem tem Deus no coração não faz certas coisas, não comete certas besteiras, certos deslizes, né? Mas vamos lá, eu gostaria que você lesse essa indicação que está dando aqui. Capítulo 24 de Mateus, lê ele inteiro. Lê o capítulo 13 de Marcos inteiro. E lê o capítulo 21 de Lucas inteiro. Certo? Que você vai entender um pouquinho. Mas para você entender com mais profundidade, eu quero te convidar você para ler a Bíblia desde o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse.
igreja, para você ter uma certa entendimento, e para você ter um entendimento mais gostoso, mais prático assim, você lê o primeiro capítulo de Gênesis e você lê também o primeiro capítulo de Mateus no dia. No dia seguinte você lê o segundo capítulo, ou assim por diante, ou consequentemente, lendo sempre a mesma proporção com o Novo Testamento. E você vai ter um outro entendimento, eu quero dizer para você isso aí. Você vai ter um outro entendimento. Agora, se você também preferir também, você pode ler sequencialmente, como eu por várias vezes já li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Sequencialmente, tá? Sequencialmente, que eu quero dizer, irmãos, tem uns capítulos lá que, meu Deus do céu, a gente desanima de ler, porque são os capítulos das genealogias. Você não deve pular nem esses capítulos. Para aí você vai começar a ter um outro entendimento, tá bom? Subtópico 2 do tópico 3, os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram por outras datas, ou para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e hora. Mateus 24, verso 36 e Marcos 13, verso 32. A palavra de Deus, ela rejeita toda falsa expectativa acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes na incredulidade, não há incredulidade, a falsa expectativa e aos alarmes falsos. Não pode existir essa incredulidade. Tá? Nós cremos e vamos agir como crer, como se cremos. O que é agir como se estiver crendo? É sair fora daquilo que desagrada a Deus. Sai fora, que você vai agir como aquele que está crendo nessa palavra, nessa profecia. Tá bem? Vivendo com fidelidade. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristã, na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Ele é fiel. Deus, ele é santo. Ele certo dia, Deus ele falou para Josué e falou para Moisés: olha, tira a sandália dos teus pés, o lugar que tu está é santo, porque a santidade de Deus estava ali. Não é que aquele lugar era santo, é porque o lugar onde Deus está é santo. O lugar onde Deus está, não vamos querer aqui idolatrar o Monte Sinai. Não, porque a santidade
ali no Monte Sinai estava quando Deus estava ali. Amém? A santidade de Deus estava quando Deus estava ali. Quando Deus sai dali, a terra continua sendo a mesma terra, pausada, usada ou pisada. É isso que precisamos entender. Nós vamos no monte porque só no monte Deus fala. Não, Deus fala na sua casa. Quando você dobra seu joelho, Deus fala com você. Deus fala com você no seu carro, quando você está com sua mente, seu coração voltado, seu pensamento voltado a Deus, Ele fala com você. Deus fala onde você estiver. Só que tem uma coisa. Você está cometendo seus erros, seus deslizes. Primeira vez Deus chama atenção, segunda vez Deus chama atenção, terceira vez, para. Deus não vai falar mais com você. Até o dia em que você fizer igual o filho pródigo. Até o dia em que você fizer igual o filho pródigo, olhar para o céu e dizer: Senhor, pequei contra ti e contra a igreja. Senhor, pequei. Eu quero retornar, Senhor. Me deixa retornar, Senhor. Me aceita de volta. Aí sim Deus vai começar a falar com você de novo. É por essa razão, irmãos, que o pecado, quando você comete o pecado pela primeira vez, você fica meio receoso, fica meio temeroso. Na segunda vez o temor é menor. Na terceira vez o temor já cai bem mais, já zera. Aí já na quarta vez já não tem mais temor nenhum. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já afastou-se de você. Que é o Espírito Santo quem fala comigo e com você. É Ele que nos fala. É Ele que fala aqui dentro, é Ele que fala aqui, ó. Entendeu? É Ele que fala. Aí afastou-se. Aí você fica dizendo assim: não, eu sou batizado, eu sou batizada. Ah, na hora que eu dobro o meu joelho, Deus fala comigo. Você tem certeza? Cometendo os deslizes, você tem certeza disso? Às vezes Deus até fala com você. Deus até fala com você, fala: filho, eu estou te aguardando você de volta. Filha, eu estou te aguardando você de volta. Assim, é isso que Deus fala com você. Mas Deus nunca vai falar para você: vai nessa tua força, varão valoroso, que eu estou contigo. Vai nessa tua força, varoa valorosa, que eu estou contigo. Se você está fora dos caminhos do Senhor, se você está distante de Deus, Deus não vai falar isso para você. Estou falando com convicção, debaixo da graça de Deus. Se você quiser acreditar, você acredite. Se você não quiser, isso é você e Deus. Amém? Definição de fidelidade. A fidelidade de Deus. Vamos lá. Nós já vamos encerrar já. A fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Fiel. Deus ama aquele que é fiel. Irmãos, quero dizer, às vezes, eu sou pecador. Sim, nós quem não somos pecador, quem não é? Quem não é pecador? Somos todos. Mas debaixo das nossas fraquezas, dentre todas as nossas fraquezas, nós procuramos caminhar ali na presença de Deus. Nós procuramos fazer aquilo que Deus
nos ordena fazer. Chama-se fidelidade, fazer o que Deus ordena que nós façamos. Faça direitinho, arrisca. Né? Fidelidade. Deus, ele fala para você, ele precisa de você. Eu preciso de você, meu servo, eu preciso de você, minha serva. Nos trabalhos, preciso de você, meu servo, eu preciso de você, minha serva, nas contribuições da casa do Senhor, na igreja. Porque a igreja precisa, a igreja é movimentada pelas suas contribuições, pelas contribuições dos fiéis. Olha o nome fiéis, fiéis vem de fidelidade, daquele que é fiel, daquele que tem fidelidade. Quando você é contribuinte nos seus dízimos, nas suas ofertas, você não está sendo fiel ao pastor, não, você está sendo fiel a Deus, a obra de Deus, você está sendo fiel à obra dele. Se você está sendo fiel à obra de Deus, você está sendo fiel a Deus, porque a obra é dele, não é? Mas muitos falam assim que o Novo Testamento não fala sobre dízimos, porque Jesus não falou sobre dízimo. Jesus, ele fala do mordomo fiel. O que é mordomo fiel? O que é fidelidade? O que é fidelidade, se Deus falou assim que ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Quando Jesus mandou tirarem a pedra do túmulo de Lázaro, para que ele fizesse o milagre, foi necessário que as mãos humanas, a força humana, a comunidade humana, fosse lá e removesse a pedra. Jesus poderia remover a pedra, mas o ato de fidelidade cabe a você, a mim e a você. Esse ato de fidelidade para com a obra de Deus é minha e sua. É ato pessoal, é ato físico, ok? É isso que precisa, isso é fidelidade, e é isso que ele está falando aqui, ó. Quando Jesus ele foi naquela figueira para colher fruto e não tinha fruto, a figueira estava frondosa, bonita, e Jesus amaldiçoou a figueira. Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando por que Jesus amaldiçoou a figueira, se a figueira estava bonita, cheia de folhas. Aí aqui diz assim, olha, no que nós vimos aqui, ó, é um dos atributos morais de Deus que reflete outras perfeições divinas, dentre elas a fidelidade. Deus é fiel. Quando você está demonstrando uma coisa que você não é, você está mentindo, você está sendo infiel. Mentira é infidelidade. O infiel, ele não conta a verdade. Eu traí minha esposa, eu menti para o meu pai, eu falei, olha, eu fui em tal lugar, aquilo que meu pai não queria, eu falei contrário do meu pai, e é mentira. Eu mostrei uma coisa que eu não sou. Eu estou de terno e gravata com a Bíblia na mão, mostrando que eu sou crente, mas por dentro eu não sou. Eu teve um dia que eu olhei e isso me chamou bastante atenção. Uma senhora, uma mulher, ela vestidão, bem trajada, bem bonita mesmo, bem vestida, trajada de crente, com seus vestidos lá embaixo, a roupa sem a blusa, sem decote, sem nada. Eu falei, nossa, ali é uma crente ainda pentecostal, olha só.
Mas quando se aproximou, que eu vi um cigarrão no dedo dela. Quer dizer, de longe mostrou uma coisa, mas quando chega perto, nada daquilo. Só estava fantasiada de crente. Fidelidade é tudo isso. A igreja está fechada. As igrejas estão fechadas por causa dessa pandemia. Já ocorreu na sua vida, já ocorreu para você, que Deus está te dando uma oportunidade de você provar que você é fiel? Já ocorreu isso para você? Quando você vai nos cultos, você leva a sua ofertinha. Todos os cultos você leva uma oferta. Leva o seu dízimo na igreja. Mas a igreja está fechada, não precisa levar dízimo, não precisa levar oferta. Só que o imposto, a igreja aberta ou fechada vem. A conta de água, a igreja aberta ou fechada vem. A conta de luz, a igreja aberta ou fechada vem. O aluguel, aberto ou fechado, vem. E aí? O que os irmãos dizem da sua infidelidade? Você está sendo fiel? Eu pergunto, você está sendo fiel? Vamos a seguir. A fidelidade de Deus é grande. Lamentações de Jeremias 3:23. E expressa em uma absoluta confiança cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Não tem como você contestar isso. As coisas estão acontecendo no mundo, está mostrando. Está mostrando. Irmãos, está acontecendo coisas absurdas no mundo. Eu estava vendo aí, esses dias aí, pessoas com uma inteligência fantástica, tão grande. Estava comentando esses dias um garoto de 8 anos, ganhando fortuna em jogos, com jogos eletrônicos. Isso é um absurdo. O que uma criança de 8 anos tem, irmão? Que inteligência e sabedoria é essa? São mitos acontecendo. E você ainda tem dúvida da vinda de Cristo? Será que ainda dá para ter dúvida da vinda de Jesus? Vamos lá. A fidelidade como virtude cristã. Eita, agora pega, né, irmãos? É uma virtude. Ser fiel é uma virtude. Vamos lá? Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonância e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia e de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Opa, aleluia, glória a Deus. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. E você que não é fiel, você diz que tem o Espírito Santo dentro de você? Oh, meu irmão, oh, minha irmã, é para a gente pensar um pouquinho melhor.
Quem tem o Espírito Santo dentro dele, o Espírito Santo não deixa falar mal do seu superior. O Espírito Santo não deixa falar mal do seu pastor. O Espírito Santo não deixa você, você negar a sua contribuição. O Espírito Santo não deixa você surrupiar o dízimo que era para você dar na casa do Senhor. O Espírito Santo não coloca na sua mente, não deixa você pensar coisas como dízimo é para encher barriga de pastor. O Espírito Santo não deixa isso, não faz isso, irmão, não deixa fazer isso. Só faz isso, irmão, infelizmente, tem aquele que o Espírito Santo está do lado e não está dentro. Não está dentro. Amém? Louvado seja Deus. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem é cronos. Isso significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Não vamos confundir o nosso tempo com o tempo de Deus. Para nós passou muito tempo. Mas para Deus, a fundação do mundo, para Deus parece que foi há um minuto atrás, ontem, o mês passado. Para Deus ele não tem tempo para ele. Para nós tem. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Nosso tempo acaba. Para Deus não. Para Deus não. Para Deus ele é sempre eterno. 10h30, meu tempo já encerra e vamos na conclusão. Não vou me alongar mais não. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Não é só quando você está na igreja, não. Não é só quando você está com os irmãos, não. É durante toda a vida. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 7 e verso 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. Aqui é que eu digo para você. Aqui é que eu digo para você. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O que é ser fiel a Jesus? Primeiro lugar, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Ter Ele só. Fidelidade é isso. Fidelidade é você não ficar aqui, olha,
você vai adorar a Joaquim, a Pedro, José, Tião, Bernardo. Não, adorar a Jesus. Adorar a Jesus. Essa é a fidelidade. Outra coisa, eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. Aceitei, tem que ser fiel a Ele, Agora eu esqueço os outros deuses, porque é só a Ele que pertence a minha fidelidade. Quando você é solteiro, você é fiel aos amigos, fiel às amigas, fiel a um, fiel a outro, fiel a... Quando você casa, você tem que ser fiel ao seu esposo, à sua esposa. Aí sim, você vai dedicar fidelidade a Ele, um ao outro. Ter Jesus como o único e suficiente Salvador. Agora sim, ser fiel a Ele, você vai ter o direito ao reino de Deus. Se não, eu vou buscar em Pedro. Pedro tem a chave do céu. Pedro não tem a chave do céu. Quem tem a chave do céu é Jesus. Quem tem a chave do céu é Jesus, irmão. Porque Ele é a porta. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem o meu nome, ouvem a minha voz. E elas vêm a mim. E aquele que entra pela janela, ele é ladrão e salteador. Jesus é a porta. Então, só tem o reino do céu quem tiver Jesus, como o único e suficiente Salvador. Quero dizer para você que está me assistindo agora: aceita Jesus, seja fiel a Jesus, fidelidade a Jesus. Amém? O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmam essa promessa. Nós vemos no início da história, no início da lição de hoje, esse Jesus que dentre vós foi recebido, em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Lembra que nós lemos na leitura bíblica em classe? A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Você que não lê a Bíblia e conhece a Bíblia por história que os outros contam, por vezes, as pessoas às vezes falam e você vai por o barulho dos outros, né? Eu quero dizer para você: consulte a Bíblia, consulte esse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Aqui é o manual do fabricante. Esse é o manual mais completo. Você compra um aparelho doméstico, um veículo, tem um manual do fabricante. Mas tem coisas lá que é difícil de você entender, você precisa ser um técnico de alto grau para você entender algumas coisas. Essa Bíblia, a Bíblia Sagrada, ele é o único livro em que o autor está presente quando você lê. Quando você lê ela, ele está presente. E o mestre dos mestres, quando tem algo muito difícil de ter entendimento, o mestre, ele está ensinando, o ensinador, o Espírito Santo. Ele ensina para você, ele discerne para você aquilo que você não está entendendo. Irmão, esse é o livro sagrado
o livro mais vendido, o livro mais lido no mundo, até hoje nunca saiu de cena e nunca saiu do foco. Mas tem pessoas que estão buscando outros focos. Como existem muitos outros livros escritos, livros com muitas aberrações, e as pessoas às vezes se ligam nas aberrações, não é? É cada um, é você. Eu sei para onde eu quero ir. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir com Jesus. Eu quero ir para as moradas celestiais, conforme Jesus nos prometeu. Para aqueles que servem a Ele, para aqueles que é fiel a Ele. Agora, tem pessoas que preferem o inferno. Tem pessoas que preferem ficar na solidão. Eu não, eu prefiro a companhia do Espírito Santo de Deus. Eu prefiro a companhia de Jesus, eu não quero solidão não. Eu quero a Trindade junto comigo, Pai, Filho e Espírito Santo comigo. Eu converso com eles, irmãos, o dia todo. Eu converso com Jesus, eu converso com o Espírito Santo, eu converso com Deus Pai. Você pode dizer, pode me ver uma vez no carro aqui, eu estou sozinho e estou conversando, e pode me chamar de maluco. Sim, mas eu sei com quem eu estou conversando. Você que vai me chamar de maluco, será que você sabe com quem você está conversando? Você já escutou, já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu, você já sentiu o afago de Deus? No momento de solidão, no momento de desespero, no momento de tristeza, você já sentiu o afago de Deus? Você já sentiu o toque de Deus, o carinho de Deus? Eu senti. E eu afirmo para você que eu senti a presença de Deus fantasticamente. Eu ouvi. Quando uma vez um vendaval estava destelhando o meu telhado e eu clamei ao Senhor para repreender aquele vento, e eu ouvi uma voz dizendo: repreenda você. Clamei a segunda vez e aquela voz disse: eu já falei, repreenda você. Clamei a terceira vez, aquela voz falou bem forte aos meus ouvidos, dizendo: eu já falei, repreenda você. E o meu telhado começou a subir. Quando o meu telhado começou a subir, eu repreendi o vento e disse: em nome de Jesus, vento, aquieta-te. E o meu telhado baixou de novo, eu perdi apenas 2 telhas. Isso é ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer para vocês, estou falando isso aqui ao vivo, no áudio. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu desde a infância, o Marcos. Ele, quem sabe um dia ele pode assistir esse vídeo, ele não é cristão, mas é um grande amigo. E ele foi me ajudar a colocar aquela telha. Quando ele subiu no meu telhado, todos os pregos do meu telhado estavam soltos, foram tirados com a mão. Ele tirou assim com a mão, todos os pregos do meu telhado. Todos, não tinha uma telha que estava com um prego fixo. E ele olhou assim e falou assim: Raimundão, que ele me chama de Raimundão. Raimundão, que é isso, rapaz? Seu telhado não voou com todas as telhas soltas. Eu falei: isso é a mão de Deus. Isso é a mão de Deus, e eu falo isso para a glória de Deus. E está lá o Marcos, se alguém quiser perguntar para ele, pode perguntar, se ele ainda lembra dessa história. Isso foi por volta de 1997, por aí. Eu era novo convertido, mas eu tinha todo o vigor com Deus. Eu estava com todo o vigor, com toda a força.
Quando você entra com todo vigor, Deus fala com você. Deus abençoe. Que Deus ilumine a sua vida, você que está conosco aqui nesse dia, nessa manhã, nos assistindo. Lidiane, minha filha também, ela tem uma testemunha sobre isso também, sobre esse caso, né? Minha esposa também, ela testemunhou uma outra vez de um outro, depois desse eu conto outra situação também, que houve também com o meu telhado. Mas essa outra foi negligência minha. Isso aí depois eu conto, quando você não ouve a voz do Espírito Santo. Isso é para contar em outra ocasião, né? Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. Eu tenho um presbítero que eu gosto de assistir muito lá de Minas Gerais, é o presbítero Mauro Lúcio. Ele fala assim, olha, todos os seus vídeos, ele palestra muito em escola dominical, ele fala assim, no próximo domingo, possivelmente eu não estarei aqui para transmitir essa live. Amém? Aí eu falo, amém, não. No próximo domingo, nem eu e nem você poderemos estar aqui, porque estaremos com Jesus se o arrebatamento da igreja acontecer. Tá bem? Mas eu não sou o Mário Lúcio, eu sou o Raimundo, presbítero Raimundo. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus envolva a cada um de vocês que nos assistiu, que aqui nesta manhã teve a paciência de me ouvir. Até algumas críticas, eu sei que surge algumas críticas, algumas negativas e algumas críticas positivas, mas tudo isso é para nos fazer crescer. Tudo isso é para nos fazer crescer. Eu quero dizer para você que nos assistiu, que o Senhor Jesus está do seu lado. O Espírito Santo está do seu lado. O Pai Eterno está do seu lado. E Ele está querendo ouvir você dizer para Ele: me aceita como único e suficiente. Me aceita como seu servo. Eu te aceito como único e suficiente Salvador. Jesus, Ele quer que você fala para Ele assim: eu te aceito como único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo está dizendo assim: venha, fala, não tenha vergonha, fala, aceita, abra seu coração, que eu quero entrar e fazer morada. Tá bem? Deus abençoe a você. Logo mais à noite, às 19 horas, se o Senhor não vier buscar a sua igreja, eu estarei aqui para transmitir mais uma live a cada um de vocês. Deus abençoe aqueles que nos assistem, aquele que nos ouve. Um grande domingo cheio da paz do Senhor e um domingo de salvação a todos vocês. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por o Senhor me conceder, Senhor meu Deus, a graça dessa manhã mais uma vez aqui está, Senhor meu Deus, para transmitir essa palavra no qual o Senhor colocou ao meu coração, no qual o Senhor falou, Senhor meu Deus, aos meus lábios. Te peço, Deus, em nome de Jesus, dai-nos um domingo de paz a cada um domingo cheio da graça e um almoço cheio da graça de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que todos digam amém. Oh, glória, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome santo do Senhor. Maravilha, oh, maravilha de Deus. A Lidiane Moraes, a irmã Márcia Lázaro está nos assistindo ainda. A minha filha Lidiane também nos assistindo.
e mais alguns irmãos, tem uns irmãos aqui também, nos assiste de fora, de Londrina, alguns irmãos também de fora de São Paulo, do estado do Paraná. Graças a Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Que o Senhor Jesus dê a vós um dia, um domingo de salvação, um domingo de paz e uma grande experiência com Deus para vocês.